Olá, psicólogas e psicólogos, boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a essa conversa. Essa transmissão está acontecendo nos canais do CRPMG, no Instagram, Facebook, YouTube, e ficará salva no YouTube para que possa ser assistida posteriormente. Antes de mais nada, eu gostaria de me certificar de que estão me ouvindo e vendo bem. Todas e todos vocês nos assistem pelo Facebook, Instagram. Ok, tudo certo? Estão nos ouvindo? Pessoal, às vezes pode parecer que eu estou disperso aqui, mas é porque eu estou acompanhando a nossa dinâmica de trabalho aqui pelo WhatsApp também aqui pelo celular. Ok, tudo certo aí? Todo mundo nos ouvindo? Ok. Bem, deixa eu me apresentar para vocês aqui. Meu nome é Marconi Matos, eu sou psicólogo fiscal do CRPMG, CRP aqui de Minas Gerais. Tenho especialização profissional reconhecida pelo Sistema Conselhos de Psicologia em Psicologia Organizacional do Trabalho, sou especialista em gestão de recursos humanos, graduando em Direito e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Trabalhei por 5 anos no CRAS, no estado da Bahia, e por 3 anos como gestor do programa Bolsa Família, também naquele estado. Então, assim, estou familiarizado com a política do SUAS e vou conseguir dialogar com os nossos seguidores e com os nossos convidados quando utilizarmos siglas como NIS, PBF, CAD Único, PAI, PAEF, né, ou se falarmos de níveis de proteção social ou de complexidade na política do SUS, enfim. E para o encontro de hoje, nós trouxemos um assunto de grande relevância para a nossa categoria, que tem gerado uma demanda enorme para o sistema conselhos, né, que é a segurança de acolhimento da trabalhadora e do trabalhador do SUAS no contexto da pandemia de coronavírus. Nunca vivemos uma situação como essa, os desafios surgiram, precisamos aprender coletivamente, hoje mais do que nunca. E como essa situação nunca aconteceu, a gente não tem nenhuma dúvida que a política de assistência social é essencial nesse momento. Afinal, o nível de vulnerabilidade social da população já vem se agravando, isso não é nenhuma novidade. E diante desse cenário, no dia 31 de março, o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, por meio da Comissão de Orientação em Psicologia e Política de Assistência Social, publicou uma nota orientativa para a atuação da nossa categoria no SUAS. Então, hoje a gente, nesse encontro, vamos reforçar e incrementar essas orientações, né? E para essa conversa estão aqui juntos comigo, além de vocês aí de casa, a Andréa Fernandes, que é psicóloga clínica e trabalhadora do SUAS aqui em Minas Gerais, e o Juari Carvalho, que é psicólogo social no órgão gestor da assistência social de Suzano, em São Paulo. Vocês que estão nos assistindo podem participar desse debate colocando suas dúvidas e ponderações nos comentários aqui da transmissão, tá ok? E nós seguiremos o seguinte roteiro para a conversa de hoje. Vamos dividir a nossa conversa em 3 blocos. No primeiro bloco, teremos a apresentação dos convidados e as suas ponderações sobre o nosso tema. Eu vou pedir desculpa desde já, mais uma vez, André e Juari, se eu for indelicado com vocês em algum momento, interromper em função do tempo, né, previsto para a fala. Enquanto isso, vocês que nos assistem pelos canais do CRPMG, vocês vão enviando suas contribuições, perguntas, né, etc. No segundo momento e no terceiro bloco também, nós vamos escolher algumas perguntas enviadas por vocês que estão nos assistindo, vamos direcioná-las aos nossos convidados e depois, no último bloco, teremos umas considerações finais dos convidados e aí encerramos o nosso encontro de hoje. Então, gostaria de pedir a André Juari que se apresente e exponha suas ideias e vivências, contribuições sobre a temática dessa noite. Iniciando pela Andréia. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Oi, Marcone, boa noite, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né, nessa noite. O Marcone já iniciou aí uma apresentação, né? Eu sou psicóloga clínica e trabalhadora do SUAS há 12 anos nesse espaço da assistência social. E durante esse tempo eu atuei nos 3 níveis de proteção, nas 3 complexidades do SUAS, e realmente o momento que a gente vive agora é um momento complexo, é um momento desafiador, diante de tudo que a gente já viveu até agora. Para essa conversa, né, da segurança do acolhimento, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que na estrutura do trabalho, né, nós já tínhamos os nossos desafios.
né? Então, antes da pandemia, nós já enfrentávamos muitos desafios, já vínhamos debatendo muitas questões, já tínhamos pontos de angústia, e que agora, com a questão da pandemia, eles ficam evidenciados. Então, como se sentir seguro, como ter segurança desse acolhimento, como se sentir seguro na atuação profissional nesse momento. Penso que um grande impacto foi quando no Decreto Federal 10.282, do dia 20 de março, a gente se deparou com a assistência social enquanto serviço essencial, né? Eu percebi de muitos colegas, né, que receberam isso com um pouco de insegurança. Então, é claro, a gente precisa afiançar as seguranças da assistência social aos usuários. É claro que a gente estaria aí na frente, mas penso que a grande questão naquele momento foi como? Quais vão ser as estratégias de trabalho? Nós que já vimos, né, encarando aí várias precarizações do trabalho, frente a esse contexto de agravamento, como que a gente ia trabalhar, quem garantiria a nossa segurança? Então, penso que foi um momento que realmente os trabalhadores sentiram um impacto. E como é novo para todo mundo, foi novo para a gestão também. E aí eu queria entrar num ponto, que é o ponto da construção coletiva, né? Não tem como ser diferente nesse momento. Se a gente ficar atuando sozinho, não debatendo, não discutindo, não entrando em contato com os coletivos, a gente realmente corre um risco de adoecimento emocional, né, do trabalhador. Então, precisamos avançar realmente na discussão com a gestão. A gente precisa pensar que Minas Gerais é um estado gigante. Nós temos 853 municípios. Então, nós temos realidades diversas. Não tem como eu falar só a partir da minha realidade. E foi aí que surgiu mesmo a proposta dessa live pela comissão temática, que é a Comissão de Psicologia e Políticas do SUAS, do CRP. Né? Lá, essa comissão já existe há muito tempo, ela tem todas as subsedes, com encontros mensais, né, onde são discutidos, debatidos os temas da assistência social e do trabalho do psicólogo na assistência social. E aí veio essa proposta, por quê? Porque a gente precisa estar trocando com a categoria, né? A gente precisa estar ouvindo não só as experiências que, de repente, geram mais insegurança, mas as experiências de sucesso, né? Então, a gente espera não compartilhar só angústia, a gente espera, sim, compartilhar angústias, porque é um momento angustiante, mas a gente espera compartilhar também iniciativas de sucesso. E aí, o que eu queria trazer para vocês com relação à construção coletiva. O que eu chamo de construção coletiva? Eu penso que nós corremos segurança de acolhimento, uma direção clara do trabalho, né, que a gente tenha um espaço de fala, mas são questões que em muitos locais, em muitos municípios, nós já não tínhamos, né? E que agora ficou exacerbado com a questão da pandemia. Então, se a gente ficar nessa postura de que, esperando com a expectativa da gestão, né, assegurar a nossa segurança, nos dar este acolhimento como uma via de mão única, a gente está fadado realmente a uma angústia no trabalho. Então, é papel da gestão, sim, tá? Mas penso que esse protagonismo, ele vem de vários atores. E nós, enquanto trabalhadores, precisamos ter essa atitude, esse posicionamento ativo nesse momento. E como eu não estou aqui nem dizendo que a gestão não tenha esse papel, e nem transferindo para o trabalhador a responsabilidade única da sua segurança.
né? O que eu estou querendo compartilhar com vocês é a construção coletiva mesmo, né? A gestão com o seu papel e o trabalhador com ele. E aí, uma das questões que nos deixam mais seguros é estar em contato com os nossos pares, é estar nos espaços de discussão. Então, mais do que nunca, momento da categoria, se apropriar dos espaços que tem, né? Se apropriar do espaço do Conselho Federal de Psicologia, dos conselhos regionais de psicologia, dos sindicatos, especialmente aqui em Minas Gerais, nós temos o nosso sindicato, ainda temos, apesar de todo o movimento de desarticulação, né, que a gente assiste aí dos sindicatos, né, a gente ainda tem o PSIND, que está muito ativo nesse momento. Nós temos os fóruns de trabalhadores, temos os conselhos de direito, temos a Frente Nacional em Defesa do SUAS e nós precisamos nos apropriar desses espaços. Porque aí sim, né? E aí eu vou compartilhar um pouco, né, dessa minha... Sei na saúde. Então, toda a minha formação foi voltada pela psicologia comunitária na saúde, né? A minha pós foi em saúde coletiva, depois em sistemas de saúde do SUAS, e eu tive a oportunidade de ir para a assistência social, mas eu diria como quem cai de paraquedas, porque era um campo totalmente novo. E desses 12 anos, eu compartilho que os últimos 6 anos, eles foram muito importantes, que foram nesses últimos 6 anos que realmente eu fiz a minha aproximação com o CRP através da Comissão de Psicologia e Políticas de Assistência Social. Nos últimos 3 anos, né, mais ativamente com essa comissão, como colaboradora, e no último ano me aproximei dos conselhos de direito e do sindicato, onde hoje, né, eu ocupo um lugar na diretoria do PSIND. Isso faz muita diferença para lidar nesse momento de adversidade, porque nos confere uma segurança. A gente, né, estar entre os pares, perceber que não é só no nosso município que existem dificuldades, inclusive colegas enfrentam dificuldades maiores, né, compartilhando com o pessoal esses dias, eu me senti no céu, porque realmente a gente vê realidades que são muito, muito diferentes e às vezes até mais precárias. Então, nesse sentido, eu gostaria né, assim, de fazer o convite para esse protagonismo ativo. Com relação a esses espaços coletivos, eu gostaria de chamar a atenção dos colegas, né, para as notas do CRP, as notas do PSIND, para que a gente possa acompanhar os documentos oficiais. O segundo informe, eu quero chamar a atenção aqui, especial para o segundo informe da Frente Nacional em Defesa do SUAS, porque ele traz subsídios não só para o trabalhador, ele traz subsídios para a gestão e para o trabalhador. E aí tem algumas questões que são muito interessantes, né? Ele traz o que, né, no documento que eles chamam de algumas pistas, né, para a análise do trabalho. E é um documento que vale a pena o profissional estar entrando em contato. Eu confesso que né, ao ler o documento, né, tem 10 pistas, as 10 primeiras pistas, eu consegui perceber que aqui, né, na nossa área de atuação, a gente preenche pouquíssimas. Então, há muito do que avançar. E aí, eu acho que a grande dica é essa. Ao invés da gente entrar na angústia do trabalho, a gente tentar vislumbrar o que a gente ainda precisa caminhar, a possibilidade de ação. É um momento que nos pede respostas muito rápidas, respostas que muitas nós ainda não temos. Então, o momento ele realmente é de construção. A gente percebe colegas que estão assim ansiosos por respostas que nós não temos nesse momento de exceção, né? Então, como que a gente vai reorganizar o trabalho?
com relação a registros, né, com relação a reuniões, as comunicações entre equipes, né, a gente fala de trabalho remoto, mas a gente precisa se situar, né, o trabalho remoto com o nosso usuário, qual que é a possibilidade? Nem todo mundo tem acesso a esse, né, a esse mundo que é online, né? Então, os nossos usuários, eles mudam. Já era difícil falar com eles por telefone, porque eles mudam, né, de número constantemente. E aí, pela internet, né, como que seria esse trabalho remoto, essa intervenção? No caso dos atendimentos, que alguns atendimentos são essenciais, como que é garantido ao trabalhador, né, o uso do EPI, não só o uso, mas a orientação com relação ao uso do EPI, né, porque muitas vezes a gente vê em maioria dos casos que alguns lugares não receberam, os profissionais não receberam EPI. Aqui na nossa realidade, a gente teve um decreto logo no início que dizia, né, do uso do EPI. Nós vivemos uma realidade que nós não temos execução direta, nós ainda somos terceirizados, e as orientações. E houve aí uma certa morosidade no cumprimento do decreto. E o que nós fizemos na ocasião, né? Fizemos um movimento entre os trabalhadores de CRAS, especialmente, e enviamos um documento baseado no decreto municipal, no decreto federal, solicitando, né, informações sobre os EPIs e sobre uma central de atendimento que na ocasião tinha sido criada no nosso município. Nós não tivemos uma resposta formal desse documento, mas nós recebemos os EPIs e a central ela deixou de funcionar, porque a gente não tinha uma clareza de como que seria o funcionamento da central. Então, essa falta de clareza que às vezes a gente percebe, né, na relação do trabalho, ela gera muita insegurança. Ainda mais nesse momento que nós estamos com equipes reduzidas, porque as pessoas do grupo de risco elas foram afastadas, a gente trabalha num sistema de revezamento, alguns municípios trabalham hoje com a eminência de acabar esse sistema de revezamento, né? Diminuir um pouco do distanciamento, do isolamento social. Então, o trabalhador ele fica o tempo todo com essa preocupação. Por quê? Porque nós somos humanos, não tem como desumanizar o trabalhador da assistência social e nem qualquer um outro que seja, né? Andréia, pedir perdão desde já, Sim, pedir para você concluir o raciocínio em 2 minutos, tá bom? Os nossos medos, a necessidade de resguardar a nossa família, então a gente está saindo, mas a gente vai voltar para casa, e nesse sentido que a gente precisa se sentir seguro, com uma direção clara, uma direção firme, e também com a busca desse conhecimento, que aí é um papel nosso, né, de estar com os nossos pares. Então, eu acho que é isso que eu queria trazer, né, um pouco desse, né, tá trazendo para a categoria a necessidade de se inteirar, vale a pena. Ela não vai ser individual, é uma construção coletiva e é nesse sentido que, enquanto trabalhadora do SUAS, eu penso que a gente precisa atuar nesse momento. Ok, André, muito obrigado pela contribuição. Passo a palavra para você, Juari. Fica à vontade. Oi, Marcone. Boa noite, André. Boa noite a todas e a todos que estão acompanhando. Eu sou Juari Carvalho. Estou falando um pouquinho distante aí de vocês de Minas. Estou em São Paulo, estou em Suzano. Sou trabalhador da assistência social desde 2008. Então, espero que possa colaborar com vocês para a gente aproveitar bem aí esse encontro virtual, né? O que eu queria falar é um pouco um sobrevoo para pensar essa história do acolhimento, né? Como certas coisas podem nos proporcionar maior ou menor sensação de acolhimento e segurança para a gente poder executar da melhor forma possível o nosso trabalho profissional, neste caso, né? Não
qualquer outro trabalho, né? Acho que pelo menos 2 ou 3 pontos são um preâmbulo, para a gente não, talvez a gente entre em detalhes depois, mas primeiro que, assim, problemas em relação à assistência social não começaram por conta da pandemia, né? Nós precisamos retomar isso, não perder isso de vista, mesmo no susto que nós estamos passando, quer dizer, a retirada de recursos, a falta de coordenação entre as esferas de governo e a perda de uma perspectiva de sistema único já eram fatos que vinham ocorrendo com maior ou menor resistência nos últimos, pelo menos, 3 anos, né, para 4 anos, né, pouco a se comemorar. E, por exemplo, em relação aos 10 anos da tipificação, muitas pessoas estavam com essa discussão. E um outro ponto que é uma disputa na sociedade de sociedade, modelo de Estado, modelo de poder público. Talvez o grande ponto-chave aí seja aquela emenda constitucional que congelou as despesas públicas para os anos seguintes, e nós estamos já coletando algumas consequências disso. Então, acho que 2 pontos importantes para a gente não perder de vista. E aí, em relação à nossa possibilidade de exercer o trabalho profissional como psicólogas e psicólogas nesse contexto, como trabalhadoras e trabalhadores sociais, né? Eu vou tocar em 2 ou 3 pontos em relação ao que estava acontecendo antes, o que está acontecendo agora durante o enfrentamento, né, a garantia de proteção social no enfrentamento e o que vem por aí. Não vou chamar de pós, né? Precisamos pontuar a questão do nosso entendimento sobre o próprio trabalho, né? O quanto, por exemplo, a discussão sobre o serviço em calamidades, embora estivesse na tipificação desde 2009, né, há mais de 10 anos, ele pouco teve espaço nas agendas de gestão, nas agendas de controle social e nas nossas próprias agendas de trabalho social como profissionais, né, tirando muito poucos profissionais, embora as situações se repetissem, isso não estava colocado como uma agenda prioritária, né? Então, o que nos levou a esse momento com maior ou menor grau de vivência, de experiência, em relação ao que fazer no momento em que não há propriamente o lugar seguro e o lugar inseguro, que há uma pandemia. Inclusive, todos nós, como profissionais, estamos sob risco, né? O mesmo risco, ou um risco parecido com a população que precisa do serviço que a gente precisa executar, né? Segundo, problemas gravíssimos em relação ao nosso processo de educação permanente, né? O quanto nós, assim, pensando do ponto de vista da produção de conhecimento, né, e de valorização do nosso conhecimento profissional, estávamos podendo aproveitar esse conhecimento que a gente praticava dentro do nosso trabalho em instituições extremamente autoritárias, muito anti-intelectual, porque quando a gente vai falar de trabalho profissional de psicólogo e psicólogo, a gente precisa aproveitar a nossa ciência para exercer a profissão. Nós não podemos partir do achismo, né? Então, precisamos ter fundamentação. O ano passado nos proporcionou, por exemplo, o início de um debate muito interessante quando se tratou da regulamentação como profissionais com fundamentos, o quanto isso nos chamou a atenção e o quanto isso não estava sendo devidamente discutido na gestão do trabalho e na educação permanente, no aprimoramento para as coisas concretas que nós precisamos enfrentar. E, por último, em relação ao que nós já vivenciávamos, né, a questão da nossa organização, e aí a Andrea já tocou em muitos pontos, né, a nossa organização como trabalhadoras e trabalhadores sociais, a nossa organização como profissionais de psicologia, o que nos daria maior força para nos posicionarmos, nos colocarmos em relação às questões que vão para além da técnica, que é a nossa capacidade de sermos coletivos, né? E, então, também com uma questão que todos esses 3 pontos que eu coloquei nos ajudam a entender uma maior ou menor vulnerabilidade nossa, enquanto profissionais, para podermos agir.
estarmos mais bem preparados ou temos mais força para nos colocarmos numa situação que nos está exigindo tanto. Aí, em relação ao que estamos enfrentando, ou seja, a gente não tem uma quebra de rotina e nós precisamos agir de uma outra forma. O quanto isso tem sido bastante difícil de operar em muitos lugares, não em todos, e o quanto a gente consegue expressar uma marca profissional, com fundamento, com plano, em relação ao que deve ser feito, né? Então, a ideia de contingência é de que nós temos uma necessidade de romper a rotina porque temos uma outra demanda que é prioritária e que algumas coisas vão ser priorizadas e outras vão ficar aguardando a disponibilidade de recursos para serem feitas. Então, assim, são decisões muito difíceis e que tem nos proporcionado situações muito complexas e que talvez a gente vá acumular alguns problemas muito sérios para a gente vivenciar daqui por diante. Um outro ponto que se despertou, e espero que isso não fique por aqui, que não seja somente o susto, a resignação, mas sim uma ação potente, que é a questão da segurança e da saúde do trabalho, né? A questão do EPI, né, se ela for tomada para além da máscara, além da luva, por exemplo, mas discutir EPI é equipamento e procedimento. E EPI sozinho não é segurança do trabalho. É pelo menos, né, junto também os equipamentos de proteção coletiva e os planos de redução de riscos nos ambientes de trabalho, nos processos de trabalho, porque senão nós estamos nos satisfazendo com uma parte do processo e que ele não vai garantir tudo isso como a gente imagina. Então, que a gente aprenda, né, que a gente aumente a nossa resiliência em relação a isso, porque a gente está se protegendo e ajudando a proteger a sociedade também. Então, problemas gravíssimos em relação a isso em alguns lugares, e não em todos. Em relação à saúde do trabalhador, como profissionais da assistência social, mas também a perspectiva de saúde do trabalhador em geral, inclusive das usuárias e dos usuários que nós atendemos na assistência social. E, por último, talvez algo um pouco mais abstrato, que eu acho que merecerá muita discussão, é a ideia de essencialidade, né? Participei de uma discussão muito interessante, porque a ideia de essencialidade vem, às vezes, por uma perspectiva da garantia da legislação trabalhista, para que se evite, por exemplo, alguns processos trabalhistas posteriores em relação a jornadas extenuantes, a questão da segurança do trabalho. Mas também tem uma perspectiva importante, né, em relação ao modelo de sociedade que nós temos e o que é necessário para ela funcionar, o básico. Então, se numa sociedade que prima pelo bem-estar, quer dizer, a proteção social é importante, mas ela é dispensável, né? Então, se foi um susto, foi um tranco, mas a gente precisa aproveitar essa oportunidade para discutir isso para além do legalismo, mas entender o sentido dessa questão. E aí, por último, o que eu não vou chamar de pós-pandemia, porque a gente está construindo essa história, a gente vai escrever esses próximos capítulos que a gente não vivenciou, então queria colocar alguns pontos também. Primeiro, é importante a gente trabalhar com cenários, não com um único cenário. A gente precisa, nós estamos virando especialistas leigos, né, em curvas, em planos cartesianos e etc. agora, né? O que é muito bom, pode ser muito interessante, então a gente precisa aproveitar isso do ponto de vista profissional, fazer reflexões e montar cenários mais otimistas, menos otimistas, e aí pensar assistência social nesses cenários, né? Eu fiz oportunamente isso dentro do trabalho. Um dos cenários que a gente discutiu no trabalho está acontecendo, né? É uma pena que talvez a gente não tenha aproveitado tanto a análise do cenário, porque aí os tomadores de decisão optaram por uma outra coisa, mas a gente fez colocados nesse momento. Encerrar minha fala inicial aí, do nosso debate, bom, precisaremos repensar o lugar da assistência social na sociedade estrategicamente.
né? De repente se descobriu que nós temos desigualdade no Brasil, que o isolamento social não funcionaria igualmente para as classes médias e ricas em relação à massa da população vulnerável no país. Foi uma grande descoberta. 520 anos de exploração do país não foram suficientes, mas uma pandemia talvez possa dar um chacoalhão para que a gente não continue da mesma forma. Só que a sociedade ela tem uma tendência geralmente conservadora. A gente precisa se colocar nisso para que não haja um retrocesso a um patamar anterior de que as coisas estavam relativamente equilibradas, cada um no seu lugar, que não estavam, porque a gente convive com a vulnerabilidade no atendimento, tentando intervir nisso, sabe o quanto é difícil, e nós estamos, às vezes, enxugando gelo, né, com a questão do enfrentamento da desigualdade social, e nos últimos anos ela voltando a crescer. E, por último, há uma importância, pensando o todo da sociedade, pensando também aí ao lugar da política de assistência social. Nós, como profissionais da assistência social, psicólogas da assistência social, precisamos afirmar a assistência social, seja junto à própria profissão, seja na sociedade, seja em relação às outras políticas públicas, porque, inclusive, os limites, as fronteiras entre elas, talvez estejam agora obsoletos. A gente vai redescobrir isso, a gente vai ver quanto tempo vai ser necessário parcial de paradigma, mas provavelmente nós teremos mudanças de paradigma, de como nós nos víamos, nós nos representávamos e também em relação estratégico, ético, político e profissional nesse momento, a gente afirmar a assistência social como política pública, se nós quisermos aprender com tudo isso e sairmos mais fortes, mais resilientes como sociedade, como profissão e como política pública daqui por diante. Então, essa é a minha contribuição que eu tentei organizar e fico à disposição para o debate com os colegas e com as colegas. É imperativo que essas situações complexas, né, elas estão trazendo, então, para todos nós brasileiros essa quebra de rotina, como o Juarez disse, e às vezes são simples ações, por exemplo, de se ensinar como usar o EPI, porque o EPI ele tem uma diferença também no trabalho, né? E aí eu concordo plenamente com o que diz a Andrea, que o protagonismo ele vai ser decorrente dessa construção coletiva, né? Isso não há dúvidas. Enfim, né? Eu agradeço aí as brilhantes exposições e contribuições feitas pelos nossos colegas, né, Juarez e Andrea. E lembramos para quem chegou agora que essa live se trata de um encontro virtual que é promovido pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, aqui da 4ª Região, e a temática de hoje é a segurança de acolhimento da trabalhadora e do trabalhador do SUS no contexto da pandemia de coronavírus. Então agora a gente convida quem está nos assistindo a publicar suas dúvidas nos comentários da transmissão, pois elas vão ser respondidas na medida do possível, resposta pronta para tudo, e que talvez hoje tenham também aos colegas que estão nos assistindo para poder compartilhar suas experiências, suas boas práticas, para que a gente possa trazer aqui, que outros colegas leiam, enfim. Tá? Lembramos também que o CRP de Minas criou um site específico para a categoria, com informações sobre a atuação das psicólogas e psicólogos no contexto da pandemia. No site lá de Minas, basta você acessar crpmg.org.br/coronavírus. Vou repetir para vocês. crpmg.org.br/coronavírus. Então vamos então aí, participantes aí dos nossos canais, todas que foram selecionadas, atentos e respondessem a que vocês se interessarem, que possam, a entenderem que possam contribuir, tá? Temos aqui uma pergunta da Juscelia Ornella Cristo, ela é trabalhadora da alta complexidade do SUAS. Não, ela está fazendo a pergunta, Juscelia Ornella Cristo. Trabalhadores na alta complexidade do SUAS, especificamente acolhimento institucional, onde o serviço não está recebendo os equipamentos de EPIs adequados para os trabalhadores e acolhidos. Como o CRP orienta este profissional? Uma outra pergunta da psicóloga Ieda, é um comentário, né? Penso que a diminuição da carga trabalhista nesse momento de pandemia é de suma importância, visto que somos serviços essenciais, mas que também precisamos nos resguardar. Temos também um comentário aqui da Lília. Na minha cidade, estamos indo de casa em casa
entregando cesta básica, sem EPI fornecido pela gestão. A Reilia Ferreira também comenta: onde trabalho, deram férias para os psicólogos, só os assistentes RP pela iniciativa. Obrigado, Lindomar. Excelente oportunidade nesses tempos bicudos que estamos vivendo. Agradeço em nome do CRP sua colocação. Isabela Leão de Almeida: acho que o começo deve ser a articulação com a rede de atenção social e da saúde, mas vejo que numa pequena prefeitura, como a que trabalho, os gestores e coordenadores ainda não propuseram o diálogo. E aí fica assim, aberto para qualquer contribuição que vocês quiserem fazer mediante essas perguntas e comentários. Alguém se habilita? Quer falar primeiro? Eu quero fazer algumas considerações, né? A Juscelia, ela traz a questão do acolhimento institucional. O acolhimento institucional, ele tem algumas questões que são bem particulares, né? Então, eu penso que precisa ter essa conversa com a gestão, e aí o trabalhador, na questão do protagonismo, que a gente já, né, colocou aí no primeiro bloco, um papel ativo, ele precisa documentar essa situação, né, com base nos documentos oficiais que nós temos, tanto do CRP, quanto do Conselho, quanto do PSIND, que é o Sindicato dos Psicólogos, os decretos municipais, que se tiverem, e documentar para a gestão, inclusive com base também na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como que essas crianças e adolescentes de acolhimento institucional, e crianças sem EPI, como que está sendo resguardada a criança e o adolescente nesse momento. E aí também uma conversa aí com a vara de infância, né? Se tem um setor que é bem resguardado, é o do acolhimento institucional, né? Mas penso que aí é uma reflexão do documento. A gente, né, precisa estar documentando, porque é nosso compromisso ético com o trabalho, né? A gente pode perder de vista o nosso compromisso ético, né? Com relação à questão da IEDA, né? Tem a nota conjunta do CRP e do PSID, que fala com relação à questão do revezamento, da carga horária, da programação de atendimento. Então, acho que vale dar uma lida nessa nota conjunta e acompanhar as redes sociais, tanto do CRP quanto do sindicato, né, para estar inteirando e quando só o gestor, né, só o gestor nos dá um trabalho pronto, eles estão tão perdidos quanto a gente, né? É um momento muito particular, mas essas ações já são ações que a gente, né, pode incorporar e devem fazer parte do nosso trabalho, mesmo antes da pandemia, né? Com relação à questão da Lília, né, indo de casa em casa distribuir cesta básica, né? Eu acho que a gente precisa que os colegas que tenham experiências de sucesso compartilhem, né, conosco aqui, porque o momento é de evitar aglomeração, o momento é de distanciamento social, e aí vocês vão entregar a cesta básica de casa em casa e sem EPI, né? E quem que vai resguardar a segurança física de vocês? Então, também eu acho que vale a pena esse contato com o sindicato, porque as questões trabalhistas, elas estão são garantidas pelos sindicatos. E a gente assume esse risco quando a gente vai, né? E claro que a gente sabe que em alguns lugares tem o enfrentamento dos assédios morais no trabalho, né? Então, a gente sabe que tudo isso é complicado, mas por isso a necessidade de documentação. Aqui, como eu compartilhei com vocês, nós fizemos, né, um documento e surtiu algum efeito. Nós fizemos alguns movimentos, a gente tinha uma proposta de aglomeração, de fila para receber cesta básica, e a gente foi se posicionando por agendamento de 15 em 15 minutos, para evitar, e a gente consegue hoje trabalhar sem fila, sem aglomeração, mas com posicionamento, não é reatividade, não é brigar com o gestor, é se posicionar diante das estratégias de trabalho. E, por fim, a Isabela Leão traz a questão da articulação da rede de proteção
de atendimento social e da saúde, né? É uma morosidade que eu também não consigo compreender, né? Então, assim, passou da hora em muitos municípios de que essa conversa entre a assistência social e a saúde, ela se dê nesse momento de exceção, né, já é uma conversa da rede, né, de toda a rede, da articulação da rede, ela já é um trabalho do CRAS, por exemplo, nos territórios, mas aí talvez seja gestão, né, secretaria com secretaria, conselhos de direitos, né, Conselho Municipal de Assistência Social com o Conselho de Saúde, para garantir, né, porque para garantir essa conversa. Inclusive, tem uma proposta de vacinação dos profissionais trabalhadores da assistência social. Então, a gente precisa estar batalhando para que nós somos um serviço essencial, mas não fomos contemplados no calendário de vacinação, né? Em alguns lugares, vacinaram psicólogos enquanto profissional de saúde, né? Em outros lugares, não. Né? Você não vai ser vacinado. Então, penso que é uma discussão que a gente precisa, sim, avançar e que é responsabilidade nossa nesse papel ativo. Passo para o Juari. O André já fez um sobrevoo, acho que pontuando cada uma, né? Eu queria talvez fazer umas amarrações, né? Como disse, em relação essa questão da segurança, que sejam agora sem a possibilidade de fazer o devido aprofundamento, né? Mas é para nossa segurança. As colocações que foram feitas vão revelando um pouco como a gente vai trabalhando na contramão da profissionalidade, né? A gente está meio a política de assistência social, talvez um pouco mais, né? Não que não haja problemas também na saúde ou em outras áreas, a gente tem uma necessidade de aprofundar essa discussão. Em alguns lugares até acaba se atropelando essa discussão e as pessoas querem discutir diretamente adicional de insalubridade ou de periculosidade, que na verdade não é a segurança, não é a saúde, é uma compensação monetária, quer dizer, monetizar o risco da nossa vida, né? E a gente acaba não fazendo a discussão da precaução, né? E a gente tem uma possibilidade que a gente às vezes não tem a oportunidade de praticar e não exerce, que é justamente o caráter da profissionalidade. E aí que vem a questão de nós nos afirmarmos. Vai dar trabalho, falo isso, também temos dificuldades em relação a isso, escrevemos uma carta pública que tivemos de levar aos órgãos competentes, e isso está rodando, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas vão tomando consciência crítica do problema, né? Já que não foi feito antes, as pessoas estavam até... Né? Esse é um ponto importante de construção. Há uma queixa muito importante dos municípios pequenos e precários, e aí eu vou dizer que, na verdade, o problema é muito maior do que a questão da falta de EPIs ou a existência. Tem vivenciado uma discussão já desde, pelo menos, o governo passado, uma discussão de alguns municípios estarem insolventes, né, não terem condição de sanar suas despesas. Então, a gente falar da discussão das condições necessárias para o trabalho chega a ser até parecer para outros um capricho, e não é um capricho, é uma condição para a gente poder exercer o nosso trabalho como a sociedade deseja, como ela precisa. Nós não trabalhamos se nós estivermos alinhados e realmente estivermos trabalhando na mesma direção. Só que, eventualmente, isso não está na mesma direção. E eu não estou falando de uma divergência com o gestor. Não estou falando propriamente da divisão de classes. Eu estou falando, às vezes, dos nossos colegas também, que preferem fazer essas práticas do que colocar a necessidade da discussão do direito. E aí isso, inclusive, fica como um exemplo para a própria população. Se a gente não cuida do nosso próprio direito, não procura, não desenvolve, a própria psicologia vai falando um pouco sobre isso, a coerência interna, né, entre o que a gente fala e o que a gente faz. Que visão é essa que a gente tem da gente mesmo e a população vai ter sobre nós, né? Como a Andrea disse, nós não temos de procurar brigas,
Mas também nós não podemos abrir mão de afirmar as necessárias que a gente tem de fazer para conseguir avançar naquilo que é preciso para afirmar essa condição de profissionalidade, porque é desta forma que a gente vai construir os ambientes mais acolhedores, onde eles não existem. Onde eles já existem, parabéns, muitos cumprimentos. Vocês são protagonistas, são vanguarda realmente. Né? Mas nós sabemos que há muitos problemas na nossa querida política de assistência social, que não aconteceu à toa, ela aconteceu por luta social. A política de assistência social, às vezes, muita gente equivocadamente localiza o seu início nas leis, né? E eu participei de alguns debates muito interessantes, isso sempre foi alertado, eu aprendi muito nesses debates, com várias pessoas, que a política da assistência social nasce das organizações e das lutas sociais também. Né? Então, a gente, se não fizer isso, a gente vai repetir uma ideia que é equivocada de que basta estar escrito em algum lugar que isso vai ser realizado, vai ser executado. E não é. Nós precisamos ser agentes do processo, nós não podemos ser objetos passivos disso. E volto a dizer, eu sei que dá muito trabalho, mas exercer a profissão pode dar muito trabalho, porque nós estamos afirmando coisas que nem é todo mundo que quer que sejam afirmadas e mostradas. Né? Desvelar, né, alguns problemas pode ser constrangedor, pode ser problemático. Então, nós precisamos construir as nossas alianças, construir as nossas relações estrategicamente. E aí, por exemplo, nos municípios que vão passar mais ainda por uma crise financeira, uma crise estrutural, nós precisamos nos localizar. Nós não somos adversários dos municípios. Não adianta a gente exigir do prefeito, da prefeita ou do secretário. Nós precisaremos saber no que nós temos pautas comuns para lutar em conjunto. Podemos divergir em algumas pautas, mas vamos ter de nos unir em outras para, inclusive, a sobrevivência e a melhoria das condições dos ambientes, desse ambiente acolhedor. Nós precisamos lembrar que hoje a gente lê muitos aí, os grandes cânones da psicologia, que vão desde o Freud, passando por os clássicos, né, da comportamental, né, o Skinner, e vamos passando, chegando até Silva Lane, os mais recentes, mas assim, todos eles, em geral, produziram a psicologia enfrentando adversidades. Então, não é diferente para a gente, e qualquer outra profissão. Né? Então, ser profissional de profissão pronta não existe. Né? Nós, às vezes, precisaremos fazer alguns enfrentamentos, sim, para poder afirmar a profissão, para poder afirmar a política de assistência social e nos afirmar também como sujeitos de direito e de dignidade, que às vezes fica em segundo plano. É isso. Juara, inclusive, até teoricamente, como dizia Pichon Javier, né, dos grupos operativos, a gente não tem que seguir a risca, como está descrito, a gente tem que reinventar, né, e essa é uma realidade presente agora. Eu gostaria de fazer aqui um chamamento aos colegas que estão nos assistindo, porque, de uma forma geral, assim, as questões que foram colocadas até agora e os comentários, eles estão presentes nessas documentações que a nossa colega Andréia colocou aí, nesses materiais, que é a nota que foi produzida, a nota conjunta produzida entre o CRP de Minas Gerais e o PSIND, que é a 001 de 2020, e o documento também da Frente Nacional em defesa do SUAS e da Seguridade Social, o informe número 2. Essas questões que permearam os comentários até agora, a questão da diminuição da carga horária, a falta de EPI, a falta de articulação com a gestão, e esses documentos trazem, assim, importantes contribuições com horário marcados presencialmente e que se compense o restante da carga horária no que for possível prestar o serviço remotamente. Né? Então, convido vocês a consultarem esses dois documentos que são de leituras assim imprescindíveis. Eu agradeço a colocação feita pelos colegas pelos colegas, né, André e Juari. Lembramos a você que chegou agora, que está nos assistindo, que essa live é promovida pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, da 4ª Região, e hoje a gente está tratando do tema a segurança de acolhimento da trabalhadora e do trabalhador do SUAS no contexto da pandemia de coronavírus.
E aí a gente vai ver agora mais algumas perguntas daqueles que nos acompanham nos nossos canais, e vamos fazer da mesma forma, ok, convidados? E aí eu gostaria que no final das colocações de vocês pudessem fazer as considerações finais e a gente encaminhar para o encerramento do nosso encontro, tá ok? Então vamos fazer da mesma forma. A Solange Leite comenta: a segurança nas dimensões para trabalhadoras e usuárias, proteção social versus seguridade social. O Adenauer Silva comenta: não acredito que uma pandemia possa acordar a sociedade sobre a desigualdade social. Ela sempre esteve presente em várias outras tragédias e nem por isso foi avistada ou considerada. A Isabela Leão de Almeida, comentando a resposta dada a ela: eu não tenho dúvida, mas sim uma constatação de, até o momento, nenhuma ação de construção coletiva se tem notícia no município onde trabalho. A dúvida vem quando há articulação. Gabriel Freire: eu sou psicólogo do CRAS e atuo como técnico de referência da Proteção Social Especial. A minha dúvida é em relação às visitas domiciliares e atendimentos a pessoas do grupo de risco. Aguardar ou não? Vanessa Ferreira comenta: em Sete Lagoas estamos em escala de plantão, fazendo atendimentos por telefone nos equipamentos de mais dias em home office. Por telefone, concessões de benefícios eventuais e orientações. Quando surgem visitas urgentes, os técnicos fazem, mesmo não tendo EPI, somente máscara, álcool e sabão. As cestas básicas estão sendo entregues pelos motoristas. E aí tem a Digelane Figueiredo: boa noite. Juari, ao falar de EPI, você colocou para pensarmos além desse momento. Nesse cuidado com o trabalhador do SUAS, gostaria que falasse mais sobre isso para a nossa reflexão no cotidiano. E aí ela agradece. Passa a bola para vocês aí. Marconi, parece que há mais algumas perguntas. Como você falou que é uma rodada final, você queria colocá-las? Então vamos lá, chegaram mais as perguntas aqui, né? Da Flaviane Viana: a demanda do CRAS de Mendes Pimentel está em 80% no auxílio emergencial. Ajuda no cadastro e baixando o aplicativo da Caixa. Estamos usando EPI, mas dificultam na hora de mexer em aparelhos touchscreen. O Alexandre Ângelo comenta: o senso comum está seguindo um caminho onde se pensa em uma precoce flexibilização do isolamento social, sem dados fidedignos e com a curva ainda ascendente de contaminação e mortes. A ação sem coletas de dados é como dançar no escuro em terreno minado. É compromisso de nós, trabalhadores do SUAS, a apresentação de dados concretos em conjunto com as demais políticas públicas. Mesmo parecendo uma ação quixotesca, a profissionalização do trabalho é nossa ferramenta contra decisões autocráticas. A Emanuela Martins, atua no CRAS de Alvarenga, uma cidade de pouco mais de 4.000 habitantes. Minha preocupação é que temos uma tendência ao afrouxamento nas medidas de distanciamento social em muitas cidades do interior. Ainda não tiveram casos de coronavírus. Como fica a nossa atuação, uma vez que a situação pode piorar na contramão ao que é visto no estado ou no país? Eu acho que por aqui tá bom, né? São muitas colocações, muitas perguntas. Aí eu passo a palavra para vocês. Quem se habilita? Posso começar, Andréa? Pode sim. Tá, à vontade, vamos Mari. inverter essa rodada. Então, no final, eu já faço uma despedida, é isso, né, Marconi? Isso, por favor. Tá. Bom, acho que o Marconi já adiantou um ponto. A ideia é que nós não temos propriamente respostas, a gente está construindo na medida do possível, né? Vou contextualizar. Eu, particularmente, estou numa situação de grupo de risco, que eu sempre fui, que eu sou cardiopata congênito. Eu relutei um tanto em me afastar para tentar fazer o tal do teletrabalho, mas até o teletrabalho a gente precisa discutir o que é o teletrabalho na assistência social, né? Então,
como a gente faz as produções nessa condição, né? E como é que os colegas convivem com isso também, porque daí tem outros colegas que estão na linha de frente, e isso vai gerando problemas. Problema para quem está em teletrabalho, a minha situação, e para quem não está em teletrabalho, isso que nós estamos vivendo está nos colocando diante de uma série de questões ético-profissionais e políticas, né, do dia a dia e mais amplas, né? O Marconi lembrou do Pichon Riviere, eu outro dia também lembrei dele, acho que tem uma coisa que a gente não pode ser tão obediente ao que está acontecendo e fazer por fazer, falar e entregar cesta, ou usar ou não usar porque alguém falou. É o conceito de adaptação ativa à realidade, né? Nós temos que entender, aprender a realidade e produzir em cima dela, né? Para conseguir a gente avançar e dar os tais, né? Os tais saltos numa perspectiva parecida, mas pensando do ponto de vista do processo grupal, algo que me é muito caro, também é uma forma de eu fazer a leitura, e entendo que na assistência social isso pode ser bastante proveitoso. A Dejeane, deixa eu ver o nome dela aqui, Degelane, pediu para falar um pouquinho mais sobre a questão dos EPIs e o que estava pensando além. Acho que para não repetir um pouco do que eu estava falando, acho que eu queria só agregar um ponto, né? Que se tem uma coisa que a gente pode colocar como item prioritário, que não pode estar fora de qualquer coisa relacionada a planejamento da assistência social, em educação permanente da gente no trabalho, da nossa organização como trabalhadores sociais, é a perspectiva de saúde do trabalhador, e não simplesmente uma expressão vazia, mas nós precisamos recapitular o direito dos outros trabalhadores e das outras trabalhadoras também, que é muito raro, muito difícil encontrar alguma gestão, algum grupo de trabalhadores da assistência social que tem feito essa discussão. E a gente pega, inclusive, o nosso fazer cotidiano, muitas vezes com a consequência da falta de segurança do trabalho, que gera acidentes, que gera pessoas que ficam sem poder ter autonomia, ter renda, né? E a gente não faz a leitura crítica disso, né? Então a gente está fazendo, né? Então, para nos proteger, para proteger o outro, entendo que é uma pauta que precisa ser introduzida. Existe uma política nacional que está sendo também desmontada, de segurança e de saúde do trabalhador e da trabalhadora, e faço a sugestão de que a gente se aproprie disso, né? Eu não diria nem que precisa ser depois, porque eu não sei se vai ter depois. Talvez esse seja o momento é um novo momento que a gente vai ter próximos capítulos. Não sei se vai ter mais depois do que a gente está vivendo, né? A gente não estava vivendo um registro que não previa que isso iria acontecer. Então, eu também não estou prevendo que vai acontecer um retorno, né? Alguns já têm falado sobre isso, a filosofia tem nos proporcionado bastantes reflexões sobre isso. Tem um texto que não está traduzido para o português, chamado A Sopa de Wuhan, que tem textos maravilhosos de várias tendências, desde a mais otimista a mais cética em relação ao que estamos vivendo e o que virá por aí, que eu não estou chamando de pós-pandemia, porque outras podem vir, e até dialogando com um colega que falou que talvez nem se desperte agora, né, porque já houve outros problemas e não fez a sociedade despertar para os problemas, né? Então, pode ser, eu não lembro o nome do colega, deixa eu ver aqui, o Adenauer, né? Pode ser, mas vai depender da nossa postura também. Repetindo, a nossa adaptação ativa à realidade, de a gente aprender com isso e se colocar. Isso vira nossa pauta daqui por diante, né? A perspectiva de proteção social, de defesa dos direitos, precisa incluir essa agenda, né? Se durante mais de 10 anos as pessoas ignoraram que existiam esse serviço, que existia um compromisso ético-profissional com isso, eu acredito que não dá para ignorar mais. E assim, não somos só nós profissionais, tem os outros segmentos também, os próprios usuários, que estão com novas demandas, os gestores que estão sendo desafiados, eu estou falando do gestor negligente, gestores que tinham compromisso e que cerravam fileira junto com a gente, trabalhador social, e a gente cerrava a fileira com eles. Eles também estão desafiados, eles precisam de apoio e de colaboração, e eles estão fazendo. Várias instituições associativas deles estão batendo na tecla e vale a pena a gente estar junto.
entra naquelas pautas comuns, e a gente precisa ir agregando outros elementos, né? Se juntar com sindicatos, como foi falado, mas sindicatos maiores, atingidos por barragens, que tem um trabalho tão importante no Brasil, o movimento sem terra, o movimento de mulheres, o movimento negro no país, a gente precisa se juntar, nós não podemos falar só para nós. E até faço aqui uma homenagem à professora Neire Bruno, né, do Serviço Social, que tanto falava sobre isso, já em 2000, lá bolinhas, falava, a gente não pode ficar falando só para a gente precisa estar falando com outras pessoas, porque a assistência social ela não se sustenta por ela mesma. E acho que, para concluir, o Alexandre falou do problema do senso comum, né, e eu concordo com ele. E aí nós temos uma vantagem, nós temos psicologia para trazer, gente. Nós precisamos falar de psicologia na assistência social. Isso não significa que a gente tem de aplicar testes psicológicos, mas também não estou falando que não é para não aplicar, né? Eu estou falando que nós temos que trazer o nosso conhecimento da psicologia e fazer o debate a partir dele também, né? Do mesmo jeito que nós temos de cobrar dos nossos colegas e contar com os nossos colegas que tragam a sociologia, que tragam o saber dos educadores sociais, dos trabalhadores de nível médio, o pessoal do serviço social, o pessoal da educação, da pedagogia, que a gente se junte nesse momento, para a gente ir além do senso comum, porque o senso comum é aquilo que nos iguala naquilo que é menos importante, que é a mera sobrevivência, e a gente perde a perspectiva daquilo que nos torna mais humanos, a perspectiva civilizatória de a gente ir além, de a gente transformar essas realidades adversas que nós estamos vivendo. Então eu vou concluir aproveitando para dizer assim que agora nós estamos nas últimas 2 semanas tendo uma proliferação de documentos, de encontros virtuais como este. Eu particularmente estou até ajudando a um projeto experimental junto com um blog, o blog Psicologia no SUS. Queria mandar um abraço para a Rosana. Estou tentando montar algumas coisas aqui também em Suzano, onde estou, em colaboração com outros colegas, não solitariamente. Isso não vai se tornar diletância se a gente não transformar em diletância. Nós precisamos provocar a nossa consciência crítica e, para isso, nós precisamos falar sobre ela, né? Ficar quieto também não vai ajudar. Então, nós precisamos falar. E ao nos pronunciarmos, ao circularmos o conhecimento e a informação, a gente tem uma chance de fazer isso. É nisso que eu estou apostando e por isso que eu estou aqui colaborando com os colegas aí do CRP de Minas Gerais, aos quais cumprimento a comissão que organizou essa atividade, e que possam continuar fazendo o trabalho e aprofundem o trabalho, né, dessa instituição importante, que é um pouco a nossa retaguarda, como outros conselhos profissionais, para a gente dar os passos seguintes. E vamos lá todos, e queria também fazer uma menção aos colegas lá de Manaus e de Fortaleza, que estão enfrentando, se não me engano, Recife, já momentos muito tristes, já com aquilo que a gente não gostaria que acontecesse, e que a gente ajude a reverter, a reduzir o máximo possível o que está acontecendo lá, e que a gente tente, nos nossos lugares onde vivemos, agir para que não aconteça o que está acontecendo lá e que aconteceu em outros países também. Né? É isso. Obrigado. Andréia? Eu vou começar pela Isabela, que já tinha feito uma pergunta e aí ela pediu, né? Eu penso que essa construção ela vai precisar ser provocada, né, Isabela? E aí, dentro do seu município, quais que são os recursos, né, que vocês têm para fazer ativa, né? Então, Conselho de Direito, porque tem a representação da categoria profissional, né? Como que vai provocar essa articulação da assistência com a saúde? Penso que nos nossos municípios todos isso ainda não está... eu não tenho notícia de onde está contemplado, aqui também não está, e aí, volto a dizer, mas que seja uma provocação no âmbito coletivo, né? Um profissional sozinho não vai conseguir fazer essa provocação. Então, coletivamente os trabalhadores do SUS buscarem o seu gestor, né, e tentar, né, sensibilizar a conversa entre os gestores, trazer isso com... a gente precisa da profissionalização do trabalho.
nós somos técnicos. Às vezes a gente se esquece da nossa técnica de vista, né? É o que nos respalda, é o que vai fazer com que a gente promova uma certa mudança. Então, como que tecnicamente vocês, em conjunto, podem fazer uma provocação ao gestor, né, da assistência social, seja o secretário, né, ou o gestor municipal, eu não sei, né, o porte do município, ou provocar o coordenador, né, para que haja essa conversa entre as secretarias. E é isso, né, essa questão da profissionalização do trabalho, gestores, mas procurar, né, procurar essa profissionalização. Nós temos, né, o CRP que eu tenho, né, nós precisamos para que a gente consiga aí, né, de psicologizar o nosso trabalho. Está certo, nós não temos de fazer isso, nem na ciência social, nem em outros lugares. O que pode nos ajudar é a gente pensar o seguinte, se a gente está fazendo algo simplesmente para dar uma coerência teórica para o que a gente está fazendo, ou se a gente está conseguindo aproveitar um dispositivo nosso para resolver um problema, para mostrar a luz é uma coisa que não estava bem resolvida, para que ela seja melhor resolvida. Então, isso vai talvez sendo um critério de validade para a gente não ser acusado de estar psicologizando. Porque nós temos, sim, conhecimentos para trazer para a assistência social e para outras políticas públicas. E podemos, né, contornar essa crítica e autocrítica da psicologização, tendo isso como um balizador. E aí não estamos sozinhos, né? Tem Ottaviani e tantos outros que falavam sobre esses critérios de validade do conhecimento, né, na sociedade. Né? Era isso a parte. Sim, concordo. E a gente precisa, né, Joari, caminhar por esse lado. Com relação à pontuação da Flaviane, Viana, que 80% das demandas hoje é de auxílio emergencial, por aqui também, né? É a demanda do momento, né? É a questão da renda e cabe, né, aos CRAS atender essa demanda. O que talvez crie um incômodo é a questão da falta de clareza de informação, da falta de estrutura para estar atendendo essa demanda. Então, porque por aqui, por exemplo, muitas informações a gente foi buscar fora, porque não chegava da gestão, muitas dúvidas que chegaram, era também a nossa dúvida. Então, acho que essa clareza da informação, mas a clareza também da demanda do momento, né? Então, a gente continua com as demandas que a gente já tinha, né, anteriormente, que são as demandas do SUAS, e agora a gente tem um benefício eventual, emergencial, que é o que está posto para a pandemia. E eu queria comentar a fala do Adenauer Silva, que ele coloca a questão da visibilidade da desigualdade. Eu acredito, né, meu ponto de vista, que essa desigualdade ela ganha visibilidade e tem nuances de muita conveniência, né? Recentemente eu li um artigo que me chamou a atenção, que dizia que a questão do distanciamento social, do fica em casa, era um posicionamento de pessoas que estavam com suas geladeiras cheias, mas que as pessoas que estavam nas periferias, nas favelas, que não tinham nem saneamento básico, elas não tinham como ficar em casa, porque elas precisavam fazer o trabalho informal. Olha que equívoco de informação, né? Nós sempre tivemos essa desigualdade, a questão da falta de saneamento básico, por que ela está ganhando visibilidade agora? Nós sempre tivemos esse problema e é um problema que precisa ser resolvido. Agora, a gente não pode jogar para essa população a responsabilidade de sair para trabalhar, porque, né, elas são, inclusive, a população mais vulnerável, porque são muitos aglomerados, são casas, não é só a falta de saneamento básico, mas casas que abrigam muitas pessoas, que dentro de uma residência não há possibilidade, às vezes, de você fazer o isolamento de uma pessoa do grupo de risco. Então, essa questão da visibilidade da desigualdade, que ela vem agora,
eu acho que a gente também precisa pensar essa questão, eu acho que a gente precisa produzir tecnicamente em cima desse tema. E para fechar, né, eu quero, né, convidar, né, os colegas para participarem das comissões temáticas do CRP, né, em especial a comissão temática de psicologia e políticas públicas, políticas do Sistema Único de Assistência Social, e dar um informe, né? As subsedes, né, as comissões estão organizando uma reunião online, né, e a gente espera, né, a participação de vocês, e aí eu vou aproveitar a oportunidade para passar o calendário dessas reuniões online, tá? Na subsede Sul, a reunião vai acontecer no dia 25 de abril. Na subsede Centro-Oeste, a reunião vai acontecer no dia 29 de abril. Na subsede Leste, no dia 30 de abril. Na subsede Sudeste, no dia 6 de maio. Na subsede Norte, no dia 8 de maio. Na sede, vai ser no dia 17 de maio. E subsede Leste, no dia 20 de maio. Então, acompanhem as redes sociais, porque elas vão ser, né, divulgadas. E também aqui, né, voltar a pontuar a questão dos informes da Frente Nacional em Defesa do SUAS, né, que vale a pena, outros materiais que vêm para orientar a nossa atuação, e acompanhar, né, as redes sociais. Porque muitas lives interessantes, o Ari citou o projeto aí do blog SUAS, que são as cestas básicas, né, que acontece toda sexta-feira às 19 horas, né, começou e foi bastante interessante, vale a pena, a gente está com, eu sei que às vezes é difícil, a gente se sente atropelado, um volume de informação, né, às vezes está difícil de acompanhar, mas aí fazer realmente, filtrar para a gente conseguir se informar e se sentir acolhido nesse momento. Eu agradeço Juari, Marcone, né, as pessoas que estão com a gente até agora. Eu é quem agradeço vocês, em nome do CRP, né, a todos e a todos também que nos acompanharam até aqui, né, nossos que acompanharam aí as colocações dos nossos brilhantes convidados. Foi uma honra estar com vocês aqui, André, Juari. E aproveitamos a oportunidade para reforçar o compromisso do CRP-MG em construir, junto com a categoria, propostas éticas para as questões que têm emergido todos os dias nesse contexto de pandemia, né? E esse tipo de encontro que a gente fez aqui, esse encontro virtual, não é nenhuma novidade no Conselho, já tem quase 5 anos que eu estou no Conselho e toda quarta-feira é desenvolvido o Psicologia em Foco, né? Então isso não é nenhuma modinha, o Conselho está aí ativo desde muito tempo. Eu gostaria de agradecer enormemente a equipe de comunicação, o pessoal que está por trás aí, o staff, né, do CRP de Minas Gerais. Um abraço bem caloroso para as meninas, enfim, né? Nós do CRP, a gente está engajado em contribuir da melhor maneira possível com a categoria, porque atravessamos essa crise sem precedentes e a gente tem a consciência do potencial que a psicologia tem para contribuir com a sociedade nesse momento. E reforçamos que todos os nossos canais de atendimento estão disponíveis no endereço que eu vou citar para vocês aqui agora, crpmg.org.br/canais de atendimento. Repetindo, crpmg.org.br/canais de atendimento. Por favor, continue nos seguindo nas nossas redes sociais e acompanhe o site do crpmg.org.br/coronavírus, que é um link que o Conselho criou, onde estão todas as informações, notícias, que estão direcionadas especificamente para o contexto do coronavírus, relacionado à atuação profissional, obviamente, né? crpmg.org.br/coronavírus, para a gente também poder obter as orientações e informações mais atualizadas. Essa transmissão aqui, ela vai ficar salva no canal do CRPMG no YouTube, vai poder ser acessada a qualquer momento posteriormente, né? E eu gostaria de deixar aqui também a minha finalização, que é um recado aquelas pessoas, né, que tem, não precisa ser necessariamente profissional de psicologia, mas são aqueles que têm posicionamentos higienistas e que ainda têm em mente que a exclusão social, baseada nesse modelo hospitalocêntrico, traga avanços nos cuidados em saúde mental com qualquer ser humano.
Espero que estejam aí aprendendo o quanto o isolamento, ainda que temporário, que é o que a gente está vivenciando, né, é difícil de suportar. Enfim, obrigado a todos e a todas pelas contribuições. Na próxima quarta-feira, dia 29/4, às 16 horas, teremos um outro encontro como este, promovido pelo CRP de Minas. Aí a temática será Psicologia versus Covid-19, valorização da profissão e desafios do voluntariado. Então, no dia 29, na próxima quarta-feira, às 16 horas, a temática vai ser Psicologia versus Covid-19, valorização da profissão e desafios do voluntariado. Até mais, se cuidem, porque vencer o coronavírus é uma responsabilidade de todos nós, tá bom? Lembrando que nós não estamos isolados, estamos momentaneamente separados. Boa noite a todos e a todas.